Será que todos devem se posicionar nesse segundo turno? Ou há espaço para o isentismo, para a indiferença? A reflexão surgiu após ler um comentário do economista Ricardo Amorim, em que o integrante da bancada do Manhattan Connection condenava o tribalismo político. Diz ele: uma pergunta para você que quer tanto que eu diga em quem vou votar no segundo turno. Você quer que eu me posicione ou que pense como você? Você precisa saber se me põe na sua tribo ou na tribo inimiga, entre aspas? Transformaram as eleições em uma triste batalha de identificação, escreveu Amorim. E ele elabora melhor o seu ponto de vista. Chega de tribalismo. Já disse milhares de vezes, mas não custa repetir. A solução é discutir propostas, projetos de país e não ações concretas, não pessoas. Aí, cada um, baseado em seus próprios valores e preferências, terá condições de fazer as suas escolhas de forma consciente. O economista ainda conclui: da minha parte, garanto que continuarei a ser isento, elogiando o que merece elogio e criticando o que merece crítica, torcendo pelo sucesso do próximo presidente e cobrando o tempo inteiro, seja ele quem for, como tenho feito publicamente há 3 décadas. Não são pontos absurdos, em minha opinião. Na verdade, eu acho que Amorim tem até um bom ponto. Nós debatemos demais pessoas na política personalista do Brasil e deixamos muitas vezes as ideias de lado. O tribalismo, típico da torcida de futebol, nós contra eles, tomou conta da política também. E isso é, de certa forma, perigoso. Onde, então, está a minha divergência mais profunda com esse pensamento demonstrado pelo meu colega economista? Na circunstância. E o conservador, sem um manual abstrato, age de acordo com o contexto. O meu maior problema com a postura de Amorim diz respeito ao momento em que vivemos e o risco que a volta do ladrão à cena do crime, como diria Alckmin, representa ao país. Aqui eu noto que há uma forte discordância de premissas. Ele disse: em termos de política econômica, as diferenças dos governos Lula e Bolsonaro provavelmente serão muito menos marcadas do que os apoiadores de um e de outro gostam de sugerir. Eu não compartilho dessa visão tão otimista de um eventual governo Lula. Mas antes de entrar nessa área, a economia, deixa eu colocar alguns pontos sobre outros aspectos igualmente ou mais importantes. Para começar, a ética. Que tipo de recado nós estaríamos dando aos jovens brasileiros se Lula, depois da roubalheira petista, julgado e condenado por vários juízes, solto num escancarado malabarismo supremo, se Lula voltasse ao poder? É um país totalmente sem lei, sem régua, sem parâmetro moral. Há ainda o campo dos costumes. Amorim não é um conservador. Ele é um economista liberal e social-democrata, mas mesmo um social-democrata pode se dar conta da radicalização do discurso progressista dessa turma. Os ataques à família tradicional, ao cristianismo, aos valores mais básicos da nossa civilização ocidental são evidentes demais para serem ignorados. Agora voltemos ao ponto econômico. Amorim acha mesmo que não há tanta diferença assim entre Guido Mantega e Paulo Guedes? Ou entre as agendas de ambos os candidatos? Eu posso até aceitar com muito esforço que alguns achem mesmo que colocar o Alckmin e o Meirelles ao lado de Boulos e Dirceu seja um indicativo de maior moderação nessa pauta. Mas é preciso admitir que se trata de um ato de fé e um tanto arriscado. Até porque Lula, em que pese não ter apresentado seu plano de governo, já deu vários sinais de que pretende retomar um modelo estatista intervencionista, a volta do imposto sindical, o furo do teto de gastos. Amorim sabe que isso seria péssimo para o Brasil. Ele mesmo reconheceu outro dia a boa atuação desse governo e do Banco Central, que agora é independente graças a esse governo, no combate à inflação. Isso sem falar das reformas de desburocratização, da abertura comercial, das privatizações, etc. Vejam as estatais hoje dando lucro e comparem isso com a era petista do Mensalão e Petrolão. Se Amorim quer acreditar na possibilidade de que um novo governo Lula não seria tão catastrófico assim
para o país, tudo bem. Mas ele deve confessar se tratar de um enorme salto no escuro, um otimismo não muito condizente com o passado recente do PT. Depois de tudo que aconteceu, Lula voltaria no estilo mais moderado, paz e amor, e com economistas mais ortodoxos, deixando de lado, num estelionato eleitoral, Dirceu e Boulos? E todos os comparsas da sua agenda radical? Juntando tudo isso, eu não tenho como concordar com a postura de Ricardo Amorim. E aqui eu falo dele, ou com ele, mas para muitos que adotam uma postura semelhante. A ameaça petista é tão grande e tão assustadora, e ainda mais do jeito que a coisa vem acontecendo, por manipulação grosseira desse sistema, da imprensa, do STF, que isso gera um perigo ainda maior. E se manter neutro contra esse suposto tribalismo não é aceitável, na minha opinião. Há momentos na vida em que a bifurcação maniqueísta é dada, e escolher um ou outro caminho é questão de necessidade, de vida ou morte. Nesses casos, não há espaço para a zona de conforto do meio. A omissão nessas situações drásticas pode ser um pecado tão grande quanto a escolha equivocada. Eu realmente acho que Amorim sabe, no fundo, que Bolsonaro seria uma aposta muito mais segura e tranquila do que Lula. Mas ele teme, talvez, as consequências sociais e profissionais de assumir isso em público. Ocorre que é hora de termos a coragem de dizer o óbvio, pois tem gente demais querendo crer nessa indiferença, nessa equivalência, pois não gosta pessoalmente de Bolsonaro. E aí, o personalismo tribal é justamente de quem se recusa a enxergar o big picture, a floresta toda, em vez de focar só na árvore. Quem está sendo personalista é quem mantém indiferença por rejeitar Bolsonaro, ignorando a agenda e a equipe que vem com ele.